Olá, hoje é dia 19 de dezembro de 2024, são 20 horas 24 minutos na Alemanha. Esse vídeo não é recomendado para meus seguidores religiosos ou visitantes que queiram preservar suas crenças. Meu canal é de desconstrução de crenças. Eu digo crenças gerais, não somente as religiosas, mas crenças de comportamentos, de hábitos, de manias, desejos, prazeres, convicções e assim por diante. Pode ser que eu fale alguma coisa que vocês se sintam incomodados ou machucados, mas essa não é a minha intenção. Por isso eu peço que não sigam com o vídeo. Obrigada pela compreensão. Acelerem o vídeo na hora que eu estiver falando e pausem o vídeo quando eu não falar e deixar apenas a postagem para leitura. Essa postagem sobre drones, Elon Musk, entre outras, estão nos 3 vídeos que eu fiz sobre drones e deixei de fazer o restante porque eu não vou participar dessa palhaçada de enganar as pessoas, de tornar tudo ridículo e debochar das pessoas que estão entrando em histeria, estão receosas. Eu só volto a falar o que é quando eu tiver a certeza. Até lá não vou ficar especulando e enganando as pessoas, só para ganhar os 2 L's, likes e lucros.
Nessa postagem, eu estava convidando as meninas, mulheres que estão mentalizando com a mensagem, para fazermos uma campanha entre nós, para que nós, mulheres, voltemos a ser mulheres como antigamente. Que tal incentivarmos nossas meninas jovens a usarem roupas de rendas, babadinhos delicados, roupas com estilo princesa, Rapunzel e outros modelos que as deixam mais femininas? Quem tem filha que ainda não foi sugada pelo sistema, levadas para as divisões sociais como feminismo, gótica, grupo dos roqueiro, emo, motoqueiros, grupo dos esquerdistas, dos naturais que estão cheios de piercings, metal, cabelos com cores falecendo, dreads, tatuagens, etc. Você quer ser natural carregando tudo isso no seu corpo? Você está ajudando a indústria, certo? Você não está ajudando a natureza. E eu disse, sobrou alguma mãe que teve sorte? Qual a jovem que escapou de tudo isso? Vamos ver se elas usassem jeans, mas de forma feminina, já que tem que usar, mas que seja mais feminina que as calças jeans dos homens. E quando eu digo ser feminina, não é marcando o corpo, não. É mostrando a delicadeza da mulher, os detalhes que marcam a delicadeza feminina. Eu adoro rendas, fitinhas delicadas, roupas que deixam a mulher sendo mulher, com estampas minúsculas de florzinhas. As meninas têm que voltar a ser decentes e mostrar o menos possível do corpo. Só assim vamos curar nossos rapazes e ajudá-los a voltar também ao que eles eram lá atrás. Esse lá atrás não é ruim voltar, porque era algo melhor do que está sendo aqui agora. Os nossos homens, eles precisam voltar ao normal também, mas com tanta menina seminua, achando que está tudo bem, eles não conseguem, porque meninos se excitam com a visão. É melhor aparentar como uma princesa medieval do que uma prostituta empoderada futurística. Podem perceber que hoje em dia as mulheres estão usando roupas femininas somente quando casam ou se enfeitam. No dia a dia, são roupas de empoderadas. O mesmo da maquiagem, a sobrancelha alta, os acessórios, que horror. Temos que retroceder, porque estamos num beco que só emboca para o esgoto. No verão, a mulher pode ser feminina, mesmo que tenha que mostrar os ombros. Você pode mostrar alguma coisa e continuar sendo feminina, decente. O importante é não focar em mostrar os glúteos e os seios. Vamos ter que mergulhar no passado e buscar a decência, porque aqui na frente só há indecência e decadência. Eu já comentei com vocês, anos atrás, que as mulheres mais ricas não marcam o corpo. Ao contrário, elas são discretas nas cores, modelos discretos também. Mas eles incentivaram só as mulheres da massa através dos artistas, filmes, livros e toda aquela maquinaria que o sistema tem, ensinando as meninas e as mulheres da massa a se vestirem como aquelas que ficaram para trás, condenadas pelo sistema. A mulher que passa por várias mãos, a mulher que é desvalorizada. Como pode uma mulher mostrar-se para os homens, achar que tem direito a andar nua pelas ruas, fazer o que ela quiser, se ela, sendo mulher, sabe que tem crianças no mundo? Eu tenho um vídeo de 2008 ou 2009 que eu comentava exatamente isso. Nós todos estamos errados, tanto os homens quanto as mulheres, quanto os homossexuais, todos querendo fazer o que a gente quiser no mundo, se vestir como quiser, se comportar como quiser, porque nós somos seres que trazemos outros seres. Então, esses seres minúsculos, pequenininhos, humanos, eles vão se mirar em todos nós, no que nós nos vestimos, nos comportamos, como a gente fala, como a gente exempla a eles a vida que queremos para nós mesmos. Nem o casal hétero e nem o casal gay poderia ficar se esfregando pelas ruas. Os héteros, eles podem fazer na frente dos filhos. Isso estimula o menino ser menino e a menina ser menina. Quando os pais estão juntos, mostram carinho um pelo outro, abraços e beijos. O que não pode é demonstrar que tem desejo sexual.
Tem que mostrar sempre que tem desejo de amar, de cuidar, de carinho, de atenção, de nunca abandonar. Essas são as demonstrações que nós tínhamos que dar para as nossas crianças, nas ruas e dentro de casa. E os homossexuais também deveriam ser muito discretos, porque eles não trazem filhos, mas eles têm irmãos, sobrinhos, talvez tenham afilhadas ou afilhados dos parentes. Eles nasceram de um casal hétero, então eles não são héteros, mas eles têm que lembrar disso, de onde eles vieram, e têm que respeitar que outras crianças merecem o mesmo que eles. Nasceram numa família biológica hetero e tiveram a criação de mamãe e papai. E depois, quando cresceram, decidiram: agora eu vou arranjar um namorado e viver minha vida, mas isso não quer dizer que pode fazer o que quiser. Então, o sistema colocou primeiro, deixou os héteros, depois colocou as agendas, né, que nós vimos aí. É claro que os gays da massa, muitos não concordaram, mas não podem ir contra o movimento, e quem está ganhando são as agendas. Todos nós temos que ser responsáveis pelas crianças, porque é nessa idade que elas vão formar a personalidade delas. Até 7, 8 anos temos que tomar muito cuidado. Até depois, imagina até 7, 8 anos, que ainda tão aperta a inocência. É claro, a inocência pode ir até 15 anos, se ninguém perturbar. Mas o sistema faz questão de perturbar a inocência infantil. Devemos cuidar, porque nós estamos dentro de um sistema maquiavélico. E se for preciso, nós mulheres temos que buscar a porção feminina de todas nós, nos anos 50 e 60 também. Ou modelos medievais. Não precisamos usar corselete, mas aproveitar os modelos. Podemos adaptá-los e nunca mais ficar nas mãos dos estilistas. Hoje em dia as mulheres sabem quem são esses estilistas e mesmo assim aceitam que eles ditam a moda para elas. É preciso dar um basta nesse controle e manipulação que eles têm sobre as mulheres, principalmente porque cada corpo é um corpo. Vai haver modelos femininos que não cabem numa outra pessoa que está acima do peso. Ela tem que fazer a moda dela conforme o próprio corpo e não ficar se matando para seguir o que essas pessoas, esses psicopatas, ditam para todas as mulheres. Uma coisa para todas não pode existir, porque todas não são uma. E temos que resgatar não somente os modelos de 50 e 60, nós temos que resgatar a decência no comportamento e na mentalidade também. Todos esses modelos que eu mostrei são do Pinterest. Aqui está a filha de uma seguidora. Veja, vai fazer ou fez 12 anos. Bem decente, não é? E usando vestido. E a mãe disse, já faço isso. Ela adora vestidos. Daqui para frente vocês vão ver muitas postagens sobre Jacques Fresco. Anos atrás eu fiz vídeos falando dele, comentando sobre as ideias do projeto dele. Eu não estava promovendo a ele, não estava promovendo a nada que vem desses personagens. Tudo que eu queria era que as pessoas prestassem atenção como eles nos mostram coisas que deveriam ter sido feitas para a gente e o sistema não deixou. São vídeos antigos de 2005, 2006, 2009, 2013. Se assistirem com bastante atenção, vocês vão perceber que havia e há ideias ali que poderíamos ter colocado em prática. Mas por que será que o sistema não deixou este personagem concluir seus planos? Aqui abaixo eu comentei sobre a série Extrapolations, que recomendei para o pessoal aqui do meu canal.
E eu disse: lá tem um rabino e uma menina judia que fez a ele perguntas sobre Deus. Em um dos diálogos, no terceiro episódio da série, a menina questionava sobre o porquê de tantas coisas erradas, e ela só aceitou as coisas quando o rabino culpou os humanos. Não é culpa de Deus, mas sim dos humanos. No final do episódio, tem mais questões dela. Eu não vou abrir as fotos porque daria muito trabalho. E eu posso comentar um pouco com vocês aqui por cima. Ela estava perguntando a Deus se ele era tão poderoso, por que não parava o mal, né? Por que deixava tudo acontecer? O rabino comentou que a pergunta que a menina fez sobre Deus não parar o mal, deixar tudo acontecer, Moisés havia feito a mesma pergunta. E ele disse que não adiantaria contar a Moisés, porque sendo ele humano, não iria entender e ele era Deus. Pode isso? Ele criou as suas criaturas à imagem dele, certo? Porque as deixou tão inferiores a ponto dele achar que elas não são dignas de receber uma resposta. Podem dizer para mim: ah, Yeats, é porque somos humanos. A mesma resposta de Deus, né? Sim, nós somos, mas ele nos criou, não foi? Não é isso que ele se gaba, que é o Criador? Então basta colocar na nossa compreensão. Simples assim, coloca na compreensão da gente. Porque ele é o Todo-Poderoso. E aí ele poderia responder assim: você é humano, você não entenderia, mas eu te coloco agora uma habilidade cognitiva para entender seu Deus. E ele poderia baixar um pacote de, entre aspas, compreensão do mal feito e maldade de Deus. Simples assim. Aí no final, vendo a menina triste com essa resposta que Deus deu, ele quis aliviar um pouco a menina, dizendo que o Deus queria dizer, na verdade, era que tudo dependia de nós, depende de nós. A única coisa que depende de nós aqui dentro é desejar se livrar do mundo de mentira, do sistema de deuses, de verdades e mentiras, que somando tudo é sempre mentira, nos livrar dos pesos dos grilhões de crenças e obrigações para sustentar esse cruento jogo mundo. Essa é a única e real escolha que temos. Quando nossa mente opta e prefere ser livre do que ficar a buscar mais do mundo que a aprisiona. Ela quer saber mais, ela quer respostas e ela procura dentro da própria prisão. Deus fez esse mundo. Ele que cuide dos seus errados e não culpe os humanos. Afinal, se alguma coisa do mal chegou a acontecer aqui dentro, ele permitiu, sim. Então, que aprenda a deixar de ser negligente e perverso. Caramba, sabe o que é engraçado? Neste episódio, o próprio Rabino fala das maldades que Deus fez e ainda assim vai fazer perguntas para obter respostas dentro do sistema. Ele falou do quanto Deus matou crianças e mandou um monte de pragas. Ele deveria mandar Deus para o banco dos réus no inferno por tanta atrocidade, crueldade e negligência com aquilo que ele diz ter criado. E as mentes que estão aqui no mundo dele para sofrer. Ele é responsável por toda dor e sofrimento. Quando nós praticamos alguma coisa, nós somos punidos, não é? Ele fez tanto mal e faz tanto mal e não é punido. Ele pode parar isso. Ele é o Todo-Poderoso, mas não vai fazer porque ele é Deus. Eu sou humana e eu não posso compreender. Mas eu estou compreendendo a dor e o mal. Não interessa. Você não compreende que eu sou Deus. Acabou. Você não compreende a minha força e meu poder. Eu compreendo essa força e esse poder, sim. Eu só não concordo que seja usado dessa forma. Esse poder está na mão de um Deus errado. Bom, se nós não podemos matar, ele também não poderia. Afinal, não pode ser faço o que mando e não faço o que faço. Ele não deveria criar a morte também, certo? Pronto, aí não se preocupava mais, deixava todo mundo aqui numa boa. Um mundo com tanto mal, para que Deus? Não precisamos de deuses, pois quem está ganhando aqui é o mal. Para que deuses? Se eles fizessem alguma coisa para parar esse mal, tudo bem, nós teríamos eles. Mas não fazem nada. Só ficam aqui, tira dali, dá para outro aqui, tira desse aqui, dá para aquele outro ali, e vai jogando com todo mundo.
E aquele que ganhar um pouquinho aqui está pensando que Deus está dando atenção para ele, mas de repente Deus se volta para outro, larga ele para lá e vai cuidar de outros, né? Tudo isso não é assim de verdade. Quem faz tudo isso é o sistema. Aqui não tem abundância de verdade, como eu já expliquei a vocês, é somente uma ideia de abundância. Poderia ter toda, mas não pode, porque o jogo fica mais divertido deixando as faltas, que machucam e trazem muitas infelicidades para os humanos. Então, se dá para um, tira de outro. Se dá para outro, aí tira de mais outros e assim segue. Então, na verdade, os deuses estão aqui para serem adulados e darem esmolas àqueles que neles acreditam. Eles todos, e ele, o grande Deus, é um péssimo exemplo. Eu não quero mirar nas atitudes desse Deus. Meu coração simples e humano é muito mais amoroso do que o suposto Deus sanguinolento e cruento. Quero não. Dia 16. Eu disse: Bom dia a todos. Bom, agora colocaram para aparecer por aqui essas coisas da historinha, invasão de alien, fajuta. Esse sistema não nos deu o mundo virtual que prometia. Propaganda enganosa. Não sabe dar uma invasão de alien como prometeu em seus filmes. Propaganda enganosa. Tudo aqui é, entre aspas, meia boca. Usando gíria dos jovens do Brasil. Esse OVNI, drone, sei lá o que apareceu por aqui, parece um desses satélites quando estão mais próximos da gente. Vocês já viram nos céus o Starlink do Elon Musk? Sim, ó. Quem faz isso aí pode fazer outras coisas também, não pode? Dia 16. Eu disse para o Sol: Veja parte dessa série Extrapolations. No segundo episódio, eles estão falando que alguns animais estão sumindo. Eles não estão tristes porque os animais vão deixar de viver. É porque não terão comida. No segundo episódio, eles estão falando que os animais estão sumindo, né? Aí a mulher fala assim, a comida, sabe? Eles só pensam que vai ser ruim, eles colocaram em alguns lugares a beleza dos animais e tal, né? Mas eles só pensam que quando os animais estão aqui, eles têm comida. A única coisa que a gente não poderia viver aqui não é os animais. Se os animais saírem todos daqui, a gente pode viver se tiver a natureza e as águas, não é? Não, a gente não tem que viver dos animais. As pessoas não querem que os animais desapareçam, não é por amor a eles, não. É porque significa que elas vão ter comida. Não só comida, mas mão de obra grátis, né? Vão explorar os animais, vão tirar a vida, tudo que for deles. Poderíamos viver aqui sem os animais, da mesma maneira que eles podem viver sem a gente. A única coisa que a gente não pode viver aqui, nem eles, é viver sem a natureza. Nenhum de nós aqui pode viver sem o ar. Você nunca viu uma pessoa falar que existe alguém que vive sem o ar. Nós podemos ficar semanas sem comida, alguns dias sem água, mas sem ar ninguém vive. Então, tudo que a gente precisa exatamente é o quê? As comidas da natureza, não dos animais, não comê-los, do ar, da água, da luz para enxergar e da noite para descansar. Eu vou cortar esse vídeo porque está muito grande. A gente se vê nos próximos. Telegrama, parte 13, continuação. Até lá! Jetzt die Wahrheit.